Vamos lá, né, pessoal? Começar o nosso estudo de hoje, acerca da mediunidade, elevando o nosso pensamento ao Cristo, pedindo neste momento que a espiritualidade amiga possa nos auxiliar, nos envolver, nos dar, acima de tudo, a paz e a tranquilidade, para que possamos desenvolver os trabalhos do bem. Senhor, fica conosco e estende as tuas mãos misericordiosas ao nosso redor, para que possamos juntos entender, aprender e movimentar nossas energias no entorno das situações da mediunidade, que possamos aprender a ser instrumentos de um amor maior, de uma paz maior, lembrando sempre, conforme as palavras da espiritualidade amiga, que as mãos que se movimentam no bem sempre têm junto delas as mãos do Cristo. Fica conosco, Senhor, no momento desta prece e permite que possamos desenvolver os valores da Tua intimidade, da nossa intimidade, através do bem, da luz e do carinho. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, né? Bom dia, né? Vamos dar... Oi, Carlinhos. Vamos começando aqui o nosso estudo. Gente, hoje nós ficamos de estudar sintonia, né? Vibração, sintonia e afinidade, que é um dos temas mais importantes da questão da mediunidade, né? E que a gente sempre tem que reforçar porque, né, esse conhecimento ele vai nos ajudar numa série de situações aí dentro do caminho do estudo mediúnico, né? Quando a gente fala de sintonia, de afinidade, de vibração, né, a gente tem essas palavras que são muito, às vezes, estranhas, né, fogem um pouco aí do nosso cotidiano, parece mais tema de ciência, né? Eu lembro uma vez de estar estudando aqui com o pessoal e os amigos espirituais falando com a gente que dá para você estudar a doutrina espírita, né, a parte da física, a parte da química, porque as mesmas interações que você tem, né, físicas, você tem espirituais, né? Então, assim, você tem coisas que são muito semelhantes e que, através da ciência, você consegue entender, né? Então, o primeiro conceito que a gente vai relembrar, né, é o conceito de vibração, tá, gente? Vibração, às vezes, é uma palavra que tem um significado que é meio, né, estranho. O que é isso? Vibração, a minha vibração, né? A vibração nada mais é do que, né, a escala de movimento das coisas, né? Então, a vibração ela é uma escala de movimento que tem a ver com temperatura. Quanto mais quente um elemento, maior é a sua vibração, maior é o seu movimento. Quanto mais frio, menor é o seu movimento e, por consequência, menor a sua vibração, né? Então a gente pega os exemplos extremos, né? O que é o zero absoluto é quando todo o movimento lá da célula, lá, dos átomos, é um movimento molecular, para, tá? É um estado hipotético que nunca foi, né? 273 graus abaixo de zero, pra vocês terem ideia, né? Já chegaram acho que 272, 271, mas esse 273 ninguém nunca chegou não, é estado hipotético por enquanto, né? Então ali, o que acontece? O movimento dos átomos, dos elétrons, dos prótons, praticamente para, tá? E o que é o estado de movimento maior, né? Então a gente tem o frio. E o estado de movimento grande, molecular, né, dos átomos, nós temos o calor. Por exemplo, as estrelas, né? Por que as estrelas produzem calor e luz? Porque tem tanto movimento dentro delas, por causa da gravidade, da pressão, né, que elas entram em um estado de fricção constante, né? Estou simplificando. E aí ela produz luz, ela produz energia, produz calor. E isso, né, quando a gente vai pegar isso do ponto de vista da física, tem tudo a ver com os espíritos, né? Nós vamos ver uma série de descrições dos espíritos, quando falam dos espíritos trevosos e dos espíritos iluminados. E essa questão da vibração deles, né? Então, a vibração do espírito inferior, do espírito trevoso, é uma vibração lenta. Então, como que esse espírito se apresenta, vamos dizer assim, fisicamente falando? Ele é opaco, ele é lento, ele é frio, né? E ele vamos dizer assim, muito denso, tá? Então, e outra coisa, isso também reflete no campo da psicologia, né? Fulano de tal é frio, fulano de tal não tem sentimento, fulano de tal parece uma pedra de gelo, olha como é que tudo tá, né? Ou seja, pesado, né? O peso tem a ver com o quê?
com a vibração também. A gente pega os espíritos de luz, né? O que é o espírito de luz? É um espírito que a vibração dele é mais rápida. Por isso, conforme, né, a física, o que acontece? Ele se movimenta mais rápido, ele tem uma sensação de calor, né? No calor, não só no sentido calor mesmo, mas também no sentido emotivo da coisa, né? No emocional, e ele brilha. Ele tem fenômenos luminosos em torno dele. Por quê? Porque a vibração dele faz com que ele emita luz, tá? E aí, né, nós vamos entender por que o espírito trevoso não enxerga o espírito de luz. Por quê? Porque existe uma diferença de movimento vibratório, né? Então, por exemplo, o espírito inferior, o espírito sofredor, o espírito que está na treva, né? Ele não emite luz, por consequência o ambiente onde ele está é escuro, né? Porque é o reflexo da mente dele, né? E a vibração dele é muito lenta. Ele se move muito devagar em todos os aspectos possíveis que a gente pode pensar. No aspecto moral, porque a ideia dele está sempre presa em algum objetivo, alguma coisa que ele tem, a ideia fixa, a obsessão, é uma característica do espírito trevoso, né? Ou seja, só pensa naquilo, ele não consegue sair daquilo, ele está preso, a mente dele se move devagar, porque ela está orbitando uma coisa só, né? E aí o espírito iluminado, né? Ele é dinâmico, ele faz várias coisas ao mesmo tempo, ele age, ele se movimenta, ele muda, ele aceita o diferente, ele troca, ele encarna, ele reencarna, ele vai, ele volta, né? Então ele se movimenta muito rápido, ele está lá no plano espiritual, depois ele está no plano físico já, né? Então essas características de vibração, né, vão dizer para a gente o tipo de espírito. E por que é mais fácil perceber determinada vibração? Nós percebemos aquilo que aproxima da nossa vibração. Então, por exemplo, se a minha cabeça está movendo daqui para cá, aqui, ó, e tem um espírito que está acompanhando esse movimento na mesma vibração, eu consigo acompanhar a energia dele, né, de uma maneira muito mais fácil, vocês concordam? Né? Mas se a vibração dele for muito rápida, olha aqui, ó, praticamente eu estou tentando acompanhar, eu não consigo. Por isso que é mais fácil perceber um espírito que está num nível de vibração próximo do meu. E o que faz ele estar num nível de vibração próximo do meu? Aí vem a palavrinha mágica, chama sintonia. A sintonia é quando a minha vibração e a vibração do outro estão perto. Faz um favor para mim, Henrique. Tem uma moça ali, ela veio buscar uma cesta, chama ela para mim, por favor. Ela está ali na porta, acho que ela está com vergonha de entrar. Né? Deixa só a gente entregar para ela. Não, mas eu vi, ela estava ali, viu? Dá para perceber a vibração. Você veio buscar a cesta, né, filha? Aqui, ô Henrique, pega aqui na sala de reunião mediúnica, tem uma cesta lá, traz para ela, para mim, ele vai pegar para você, tá? De nada. Né? Então vamos continuar, né, gente, enquanto ele pega lá. Então o que acontece? A vibração, né? Cada um de nós tem a sua vibração. E nós conseguimos perceber aquilo que está próximo da nossa vibração. Isso a gente chama de sintonia, né? O que é sintonia? O João está encarnado como eu, então é fácil eu ver o João, né? A Renata está encarnada como eu, é fácil eu ver a Renata. O Zé, que está no mundo espiritual, ele está num outro nível de vibração. Então, para mim, é mais difícil percebê-lo. Só se ele tiver uma vibração muito próxima da minha aqui de encarnado. Por isso que os espíritos que estão mais ligados à matéria, a gente enxerga eles mais. Está dando para entender? Por quê? Porque eles estão próximos do pensamento, o que eles sentem, o que eles desejam, o que eles querem, está próximo do que a gente sente, do que a gente deseja, do que a gente quer. Então vão ser os espíritos que vão estar mais próximos do nosso campo de sintonia. Por isso que a gente vê mais espírito desequilibrado às vezes do que espírito superior, porque os espíritos superiores eles não estão lidando com as coisas do dia a dia. Eles não estão no plano físico, eles vêm no plano físico, né, numa coisa específica, né, para ajudar ou para fazer um trabalho, alguma coisa assim, e depois eles voltam para o mundo espiritual. Os outros não. A vida espiritual dos espíritos que estão ali inferiorizados está presa aqui no plano físico. Então a vibração deles, a energia deles é muito próxima da gente, né? E aí qual que é o papel do médium? Por que tem médium? O que o médium faz? O papel do médium é ser intermediário entre vibrações diferentes. Então quando, né, vem um espírito inferior, né, o que vai acontecer, né? A espiritualidade vai elevar a vibração dele um pouquinho. E quando vem um espírito superior, o que ele tem que fazer? Ele tem que diminuir a vibração dele para que a gente perceba. Porque se ele não diminuir a vibração dele, ele é invisível para nós. Porque a vibração dele é tão rápida
que a gente não enxerga, que a gente não percebe. Então, quando o espírito vem para o plano físico, quando o espírito superior vem para o plano físico, o que ele faz? Ele começa a lembrar de alguma coisa da vida dele na Terra, ou ele tem uma afinidade maior com algum médium que é parente dele de outra encarnação, de outro amigo, e isso ajuda que a vibração dele fique um pouco mais lenta, e aí ele consegue ser percebido. Né? Então, quando vê um espírito de luz na reunião mediúnica, ele vai diminuir a vibração dele ao máximo, e o que a gente vai fazer? Elevar a nossa. Aí nós vamos entender, por exemplo, né, os espíritos eles têm o poder de transmitir vibração para a gente, tá? Você vê lá nos livros do André Luiz, o André Luiz está lá com o pessoal, né, tá andando lá naquelas regiões lá, e ele fala, estou vendo nada. Aí ele fala assim, e o espírito colocou a destra na minha cabeça, né? E aí eu comecei a sentir uma vibração em mim, aí ele começa a enxergar tudo. O que o espírito fez? Ele transferiu a vibração dele para o André Luiz, compartilhou a vibração com o André Luiz. Então naquele momento, o André Luiz consegue enxergar, perceber e sentir o que o espírito está sentindo, o espírito superior, coisa que ele, né, naturalmente, ele ainda não dá conta. Né? Quando a gente está na reunião mediúnica, a gente está concentrando, a gente está lá sentado na reunião, o que acontece? Normalmente a espiritualidade faz isso com a gente. Eles vão lá, eles aumentam a nossa vibração, né? E a gente começa a perceber mais do que naturalmente a gente percebia. Ou eles fazem isso com a gente, quando a gente tem que perceber um espírito superior, ou eles fazem isso com o espírito inferior. A gente nunca vai baixar a nossa vibração, né? E por isso, quando a gente fala assim, baixou a vibração, deu problema. Né? O que é isso? Baixar a vibração é você se tornar perceptível para o espírito desequilibrado. Por exemplo, eu cheguei aqui, né? Aí eu saio daqui e vou para o boteco. Aí eu chego lá no boteco, né? Tá lá todo mundo bebendo cachaça, lá xingando, falando palavrão, lá, beleza. O que eu faço? Eu entro naquela energia. A minha vibração abaixa, e aí os espíritos que estão naquele ambiente começam a me perceber, olha que cara ali, ó, tá aqui, ó. Eu baixei a minha vibração, eu entrei na onda deles, né? Ou então, por exemplo, quem sai brigando com os outros, né? Já viu a história do chutar macumba? O tal do chutar macumba, né? O cara faz macumba. Quando eu era menino, eu morava no estado do Rio, né? Então tinha macumba para tudo quanto é lado, gente. Você andava na rua assim, era despacho para tudo quanto é lado, né? E tem aquele povo assim, não, que eu fiei o pé eu vi uma macumba na frente da minha casa lá, meti o pé naquele negócio lá, não tem, né? Aí depois a pessoa tinha problema, gangrenava o pé do cara, tinha sei lá o que, né? Começava a ter problema. Por que ele tem aquilo? Ele foi lá e chutou uma macumba. O que ele fez na hora que ele fez isso? Ele baixou a vibração dele e sintonizou com quem? Com aquelas entidades que estavam ali, né? Então, no momento que tem uma entidade, tem um espírito desencarnado, né? E aquele espírito está na dele, e eu vou lá e desafio ele, o que eu fiz com ele? Eu entrei na onda de sintonia dele. É uma coisa que acontece muito em reunião mediúnica. Às vezes vem um espírito muito inteligente ou um espírito muito agressivo, e ele fica desafiando o dirigente da reunião. Ele está desafiando o dirigente da reunião porque ele acha que o dirigente vai brigar com ele? Não, é porque ele está chamando o cara para entrar na onda dele. No momento que o dirigente retruca o espírito do jeito que o espírito quer que ele retruque, o que o espírito pegou ele na armadilha? Ele entrou na onda de sintonia dele. E quando ele entra na onda de sintonia dele, o que ele faz? Ele desconecta. É como se você virasse a chave lá do rádio, né? Você vai passando ali o rádio, você tirou da estação, né? Vou falar dele. A gente participou do grupo, né? Há um tempo atrás, antes da pandemia, e uma vez a coordenação viajou para o interior e nós ficamos sem coordenadora. E aí manifesta um espírito assim, né? Chegando, bateu a mão na mesa e o será que está sozinho? Ele percebeu que a gente estava ansioso porque ela não estava lá. E aí todo mundo tremeu. Aí eu falei, sua vibração está tremendo, não posso, né? Aí eu comecei a falar, mas é muito engraçado, porque o que ele queria era desestabilizar a gente, porque a gente estava se sentindo desprotegido, né? Exatamente. É a questão da sintonia. E aí, por que a gente vai ter medo de alguém, gente? Tudo é diálogo, né? O que eu aprendi, né, no contato com a gente, foi que a gente não precisa ter medo. A espiritualidade ajuda, gente. Porque são nossos iguais. Ou, né, estão abaixo da gente um tiquinho. Né? Então, O negócio é não desafiar o espírito. Né? Porque o que acontece? A arrogância tira a gente da onda superior. Né?
Então, por exemplo, a pessoa, se eu sou um dirigente da reunião, eu acho que eu resolvo tudo, que eu faço tudo sozinho, que eu dou conta de tudo, eu vou bater de frente com uma hora com alguém que eu não dou conta. E esse alguém vai estar sintonizado com o quê? Com a minha arrogância. Né? Então, essas questões que são de ordem, vamos dizer assim, da nossa relação, tem tudo a ver com a questão da energia da reunião mediúnica. Né? Então, assim, o que é a sintonia? A sintonia é a gente estar numa energia próxima do outro. Então, a nossa sintonia, ela muda muito. Então, uma coisa que eu vejo, muda a minha sintonia. Uma coisa que eu escuto, muda a minha sintonia, né? Por isso que fala assim, ó, vamos fazer prece, né? Fala assim, ó, o bicho está pegando, o que você faz? Faz prece. Por que a gente faz prece? Qual que é o objetivo real da prece? Mudar a sua vibração. Quando você faz prece, você não está mais pensando em xingar, dar porrada, bater, brigar, fazer barraco, você está pensando em Jesus. Você saiu da energia. Só que normalmente a gente não faz, né? Por isso que dos conceitos que a gente sempre trabalha muito na questão da mediunidade é a vigilância. Vigiar, gente, é vigiar a nossa vibração, não é vigiar os outros. Não é vigiar o lugar onde eu estou porque o lugar é muito ruim, não. O lugar pode ser o que for. Se eu estiver equilibrado com a minha energia, né, a minha paz está comigo. Né? O fator externo só me incomoda ou só me agride no momento que eu estou todo estrambelhado. Aí onde eu estiver, eu vou absorvendo aquilo ali. Aí é um Deus que nos acuda. Fala aí. Marcelo, a gente conta alguns casos, os espíritos muito característicos aparecem em reunião, e ela tem duas estratégias. Ou ela fala de Jesus, ou ela fala da mãe. E o espírito começa a chorar. Para alguns funciona, não para todos, né? Isso muda, né? Depende. O que acontece? O que muda a vibração do espírito é aquilo que ele tem afinidade. Agora nós vamos entrar na afinidade. Isso é uma questão de afinidade. Por exemplo, para alguns espíritos, né, o ponto principal de dificuldade dele é família. Então, se vê um espírito muito inteligente, muito agressivo, às vezes o problema dele é família. Às vezes, ou seja, o ponto de fragilidade dele é a família. Então, você fala da mãe dele, ele vai tremer a base. Para outros, né, às vezes o problema é a mãe, entendeu? A minha mãe quer que eu torci o pescoço dela, né? Então, assim, então, o que acontece? Por isso tem que ter a conversa. Na conversa, você vai perceber o que é o ponto focal daquela entidade. Normalmente é a ideia fixa dela. Né? Então a pessoa fala, então é aquela coisa assim, normalmente quando alguém chega para conversar com a gente, né, isso aí, né, ou então cometem uma guerra, o que a pessoa que faz uma guerra ela tenta fazer? Ela tenta focar no ponto forte dela. Então, se eu sou muito violento, eu vou chegar aqui batendo a mão na mesa, xingando, gritando, com um pedaço de pau na mão. Por quê? Porque esse é o meu ponto forte, eu vou te intimidar com isso, né? E aí, na hora que você me responde com tranquilidade, o que você fez ali? Você quebrou. Né? Eu estou aqui para brigar, você não está. Né? Lembra lá do livro Libertação? Está lá o Gregório, lá no final do livro, né? O Gregório está lá todo desequilibrado, né? Aí ele vai encontrar com a mãe dele, a Matilde, né? E aí ele vem lá, né, das trevas, lá, aquela energia toda lá, né? Ele estava com a espada lá para ir brigar com a mãe dela, fala assim, materializa para a gente resolver isso, né? Aí a mãe dele aparece para ele e fala assim, eu estou aqui porque eu te amo. Aí ele, quebra, né? Só que ela demora 500 anos para fazer isso. Se ela aparecesse 6 meses antes, ele enfia a espada na cara dela. Não ia dar o resultado que ela estava. Por quê? Porque ela trabalhou toda uma situação, né? E é interessante isso, porque a gente vai perceber como é que os espíritos agem, né? Então você vê lá no livro Libertação, a Matilde, que é a mãe do Gregório, né? O Gregório tinha sido o Papa da Igreja Católica, que virou um chefe das trevas, né? E aí a Matilde, que era a mãe dele, que se sentia culpada, né, no sentido assim, ela que obrigou ele a entrar para a igreja, porque quando ele estava encarnado, lá na Idade Média, lá ela percebeu que ele tinha uma série de desequilíbrio, né? Aí ela falou assim, não, vou colocar ele na igreja, que lá ele vai ser bom, né? Aí ela colocou ele na igreja, né? Casou a moça que ele gostava com outro cara, que ela era muito rica, poderosa, né? E aí colocou ele na igreja, ele falou assim, beleza, você me colocou na igreja, e virou capeta dentro da igreja, né? Virou daqueles caras mais violentos lá, né? Pelo menos inventou uma coisa boa, que foi o canto gregoriano, né? Ele foi o Gregório VII que inventou, né? Porque teve vários Gregórios, né? Mas ele foi o que, né? Uma coisa positiva, né? Aí ele estava lá nas regiões inferiores lá. E aí no livro, né? A mãe dele, a Matilde, chama o André Luiz lá e o Rúbio, que é um outro companheiro lá, que é o mentor do livro, e ela fala assim, ó, né? Que ela tem visitado ele sempre, que depois de alguns séculos, ela sentiu ele levemente entediado do mal.
Ele não estava arrependido, ele não estava cansado, ele não queria mudar, ele estava entediado. Tá chato esse negócio de ficar sentado nesse trono aqui, sendo bajulado aqui. Não, tédio. Ele está com tédio, né? Aí eu falei, é agora que nós vamos pegar ele. Exatamente, o tédio dele foi a brecha para ela poder fazer todo um processo que já estava armado. Ou seja, o que ela fez? E isso, gente, é um processo de séculos, né? O que aconteceu? Nesse momento, ela já tinha, a companheira dele, que ele amava, ela já estava reencarnada, e ele fez com que ele descobrisse ela. E ele, o que ele queria? Ele queria obsidiar a moça, né, para suicidar, e para depois ele buscar ela lá nas regiões inferiores para ser a companheira dele, né, para ele salvar ela do suicídio. Mas ele queria que ela morresse primeiro, olha só, né? Olha o plano tenebroso do cara, né? Ele estava mandando obsidiar a própria mulher que ele amava, para ela morrer, para ele ficar com ela depois, para ele ir lá e aparecer como herói, que tirou ela do Vale dos Suicidas e tal, né? Olha só, né? Ou seja, esse processo é um processo lento que estava acontecendo, né? Então, qual que foi o ponto que atraiu o Gregório? Foi a Margarida. E foi por quê? Porque ele estava comandando o processo obsessivo dela. Aos olhos daqueles milhões de entidades que ele governava uma região do plano espiritual, que é praticamente a América inteira, né? O que ele fez? Ele chamava, porque ele não pode mostrar fraqueza, né? O que ele fazia? Falando, não, nós estamos obsidiando ela, nós temos que matar essa mulher, fazer ela suicidar. Aos olhos dos servos dele, ele estava lá, implacável e malvado, né? Mandando matar, né? Mas qual que era o plano dele por trás? Não, ela vai suicidar, não, eu quero suicidar, eu vou lá, pego ela, trago ela para cá. E ele fala isso para o André Luiz e para o Gu, fala, eu preciso do alimento psíquico que só ela pode me dar, né? Olha como é que ele fala. Na verdade, não precisa do amor dela, mas não pode, né? O rei do mal, né? Preciso do alimento psíquico que só ela pode me oferecer. Eu preciso dela aqui, né? Ou seja, eu quero que ela desencarne para ficar comigo. Olha só, né? Então, o que acontece? Qual que era o ponto de afinidade para ele ser salvo? O sentimento que ele tinha por ela, que naquele momento parecia ódio, vingança, eu vou matar ela. Vocês estão entendendo como é que é? Então, assim, o que é a afinidade? A afinidade são os nossos pontos em comum de longo prazo. Então, quando o espírito, ou quando alguém se aproxima da gente, e a gente sente familiaridade, né? E a gente sente proximidade daquela pessoa, né? Ou daquela situação, a gente se conecta. É afinidade. Então, por exemplo, a gente pode ter afinidade com seres iluminadíssimos e com o espírito das trevas, que não quer dizer que eu gosto das mesmas coisas dele. Você está entendendo? Por exemplo, eu posso ter um espírito lá que é um chefe do mal, né? Que foi meu irmão. Ele odeia todo mundo, ele passa a faca em todo mundo, mas ele foi meu irmão. Com você eu tenho um pouco de paciência, porque nós brincamos junto. Ou então tem um espírito que chega na reunião, né? E ele chega lá para se comunicar, e ele tem o quê? Ele gosta de música. Né? Tem um dos livros do André Luiz que isso acontece, né? Como o pessoal está falando aqui, ó, os espíritos esperam o nosso ponto fraco, tanto do bem quanto do mal, tá? Então tem um livro do André Luiz que está lá uma hora lá que eles estão tentando convencer um espírito desequilibrado, né, sair daquela onda. Eu acho que é na libertação mesmo. E aí o espírito leva eles na casa de uma pessoa, né, o espírito desequilibrado, mais o André Luiz e a equipe, né, pega o espírito sofredor, leva na casa de um professor, uma coisa assim, né. Aí o cara está lá na casa dele, fazendo as coisas dele, aquela coisa toda, né. E aí o espírito chega no ouvido dele e fala assim: você podia fazer um favor pra gente, né? Claro que a pessoa não percebe, né? Aí o André Luiz fala assim: ele recebe a fala do espírito como se fosse uma vontade dele, e ele vai lá, começa a mexer lá nos LPs lá, aquelas vitrolas da década de 40, não imagina, né? E aí ele tira lá um disco de uma música clássica, que era a Pastoral de Beethoven, acho que é isso mesmo, né? Ou de Bach, não sei, né? E aí ele coloca a música lá, e a música começa a tocar. E aí o que acontece? Aquele espírito que estava com eles era apaixonado por música. E na hora que ele começa a escutar a música, ele começa a lembrar do passado dele, começa a lembrar da vida dele, começa a lembrar, né? E aí ele consegue ser ajudado pela espiritualidade. Ele sai da onda, da raiva, da vingança, do ódio e volta para a energia da música, do sentimento. A música, né? E o outro que estava lá, que foi médium naquela situação toda, para ele está ali à toa, está ali, deu vontade, vou botar esse negócio aqui, vou ficar aqui escutando. E enquanto ele está lá assim, está tudo acontecendo, a espiritualidade, o espírito. Isso é um processo mediúnico que está acontecendo cotidianamente, né? É uma mediunidade positiva. O mentor foi lá e estimulou ele a fazer uma coisa positiva, ele fez, o outro se beneficiou, aquilo ali, ele nem sabe o que aconteceu.
E acontece também do outro aspecto. Às vezes eu chego na casa, lá eu estou lá quietinho na minha lá, chego o companheiro, Marcelo, podia tomar uma cachaça aí? Eu, Marcelo, nossa, que vontade, vou ali na geladeira, vou ali no bar. Bebi porque estou bebendo para o outro, né? Ou então o Marcelo está lá quieto lá, está lá deitado na cama dele, e fala assim, nossa, Marcelo, você podia entrar na internet aí, entrando nesses sites de pornografia, então vamos, né? Você está com vontade, o Marcelo bobão lá, estou eu mais meia dúzia assistindo comigo aquelas porcarias, né? E aí eu estou trocando vibração com aquelas entidades, eu estou ali sintonizando. E aí depois que eles assistem, que eles cansam, né? Que eles bebem, ou que eles fumam, ou que eles xingam, seja lá o que for, eles vão embora. Mas eles já vão embora e falam, nossa, né? No dia que a gente precisar de novo, aí amanhã nós voltamos, né? Porque ele gosta, né? Então, aí se estabelece o clima de conexão com as entidades desencarnadas. Tanto para o bem, né? Lembra lá o da música, né? Se ele precisar de uma outra música para outra entidade, fala, nossa, vamos lá na casa dele, né? Cria um laço, né? Imagine, por exemplo, que eles criaram esse laço, eles vão lá, né? Passar uma música lá e percebe que está tendo um problema na casa do moço. Fala, não, pega aí, ele ajuda a gente tanto, vamos ver o que a gente pode fazer. Entendeu como é que a coisa se movimenta tanto para o bem quanto para o mal? Então, assim, as minhas escolhas, né? Muitas vezes são o quê? Intuições. Né? Mas as minhas intuições, elas estão debaixo do que? Do meu próprio processo de vigilância. Se eu porque Jesus fala, vigiar, né? Para não entrar em determinadas sintonias, para saber escolher qual que é a sintonia que você permite, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua vida, né? Ah, mas aí você caiu, você se viu dentro da sintonia que não presta, estou lá no meio, lá com um copo de cachaça na mão, né? O que eu faço? Aí você ora, você sai da onda. Ah, mas cair? Vigia de novo e ora. Né? Porque a vigilância e a oração são as ferramentas que a gente tem. Né? Então, essa questão da vibração, né? Ela vai dizer muito para a gente. A nossa vibração é o reflexo do que a gente é, que a gente anda. Né? Então, os espíritos, quando eles se lembram, a gente fala sempre isso. Imagina o plano espiritual como um prédio de muitos andares, para cima e para baixo. O espírito que está no segundo andar, ele vê do segundo andar tudo que está para baixo. Mas ele não vê quem está no terceiro. O espírito que está no 10º andar, ele vê do 10º andar para baixo. Né? Isso é o que é o nível evolutivo da entidade. Então o espírito que está lá no 10º andar, ele faz o que ele quiser nos outros andares. Se ele quiser aparecer, ele aparece. Se ele não quiser, ele influencia. Né? O André Luiz conta, num dos seus livros, que ele vai na região lá das trevas, né? Que até que ele encontra o avô dele, né? E ele fala assim que quando ele estava caminhando naquela região lá com a equipe, né, ele percebia que o líder do grupo se conversava com seres que ele não enxergava. Ou seja, o André Luiz estava lá, ele, mais uns 10, mais o espírito responsável, e esse espírito responsável estava vendo outros espíritos que o André Luiz não enxergava, porque estavam num nível superior. Né? E aí o espírito fala, não, preocupa não, gente, nós não estamos sozinhos. Aí eles falam assim, Jesus, né, aquela coisa, não, nós não estamos sozinhos. E é uma coisa real, né? É a mesma questão de Jesus. Jesus está aqui, gente. Né? Ah, é uma coisa metafórica. Não, Jesus está aqui, gente. Só a questão que, às vezes, ele não está no nível de percepção da maioria de nós. Né? Mas os outros espíritos percebem. Né? Então, quando o espírito faz uma prece, ele consegue perceber a realidade espiritual onde ele está e aquelas que estão ali adjacentes. Então, muitas vezes, o espírito, a gente percebe os espíritos, né? O espírito pode não perceber a gente, tá? É comum isso acontecer. O espírito passa aqui, ele está numa determinada vibração e você está um pouco melhor do que a vibração dele. Você enxerga ele não sabe o que você está enxergando. Primeiro, porque o espírito inferior está sempre, lembra? Ideia fixa. Ele não está preocupado se alguém está vendo ele está preocupado com o objetivo dele, que é, né? Ele só vê aquilo. Um espírito de luz, não, ele vai perceber, fala assim, olha, estou aqui. Então, essa questão da sintonia, né? A sintonia é o que faz quando a nossa vibração está próximo do outro. A vibração é a nossa velocidade espiritual. Quanto maior a nossa vibração, mais leve, mais iluminado, né? Por isso que os espíritos voam, né? Mais livre, eu posso ir para as esferas superiores. Com mais baixa a vibração, os espíritos inferiores falam que estão presos, né? Tem até aquela coisa que lá da época do Kardec eles ficam a raça corrente, né? Por que o espírito arrasta corrente? Olha o simbolismo dessa ideia, né? O que ele está fazendo? Ele está amarrado,
Ele está preso, ele está arrastando corrente, ele está preso na matéria. Ele está preso em desejos inferiores, ele está preso na raiva, ele está preso na conta para pagar, ele está preso lá na casa dele, ele está preso lá na esposa dele que casou com outro, lembra do André Luiz? Ele está preso lá no filho dele que não está fazendo o que ele queria, ele está preso lá no, sei lá no que, lá na roça dele lá, que o cara vendeu metade da fazenda lá e não podia, que absurdo que está vendendo minha terra. Ele está preso, ele está arrastando corrente. Aí a espiritualidade fala assim, gente, vamos nos elevar, vamos sair daqui. Ele fala, não consigo. Tem alguma coisa me prendendo aqui. O que está prendendo? É uma prisão do pensamento. Aí o Espírito fala assim, não, meu filho, você está preso pelo pensamento. Né? Pode falar. Tem duas questões. Primeiro, existem crianças que reencarnam vinculadas com entidades desequilibradas que são, né, ligações dela. Então não adianta, eu matei minha esposa, imagina, aí eu reencarno, né? E esse espírito está lá do meu lado lá. Não é porque eu sou um bebê que aquele espírito vai deixar de me odiar, né? Aí tem um segundo fator, né, nessa questão da influência dos espíritos nas crianças. Pai e mãe. Porque a vibração do pai e da mãe é a vibração dominante. Então, dentro da minha casa, entra quem eu deixo, né? Então, assim, à medida que eu tenho uma criança lá em casa, né? E eu estou desequilibrado, eu estou expondo aquela criança às minhas companhias desequilibradas. Por isso que tem aquela responsabilidade que o pai e a mãe tem que ter diante do filho. Por quê? Porque a minha vibração, né, querendo ou não, eu tenho mais livre-arbítrio do que a criança. A criança não sabe, ela está ali envolvida ali, às vezes, por uma entidade ali, por um espírito, tudo bem, mas se o pai e a mãe tá fazendo prece, está fazendo a sua parte, está se equilibrando dentro de casa, aquele espírito raramente vai ter acesso àquele ambiente. Então, às vezes acontece, o espírito passa por perto e tal, mas a energia da mãe, do pai, do ambiente, não permite que o espírito fique ali, né? Mas imagina se eu crio um ambiente apropriado para o espírito desequilibrado na minha casa. Toda hora eu estou dentro da minha casa, estou brigando, estou agredindo, estou xingando, estou vendo coisa que não deve, né? Eu estou com a minha casa escancarada. Então as entidades trevosas, né? Aí você pega uma criança, que normalmente, né, a criança, quanto mais nova, mais ela percebe, né? Às vezes a criança está vendo um espírito, não é porque ela tem vinculação com o espírito, não é porque o pai é desequilibrado, né? E ela, como ela está sensível, ela está percebendo as minhas companhias, né? Então, assim, uma coisa que é assim, a responsabilidade, em primeiro lugar, do pai e da mãe. Depois, à medida que o espírito vai crescendo, vai tomando, né, vamos dizer assim, controle da própria vida, né, entra na adolescência, aquela coisa toda, aí ele começa a vincular. Mas mesmo assim, né, a energia que mantém é a energia que está dentro da nossa casa, que é a energia que a gente coloca. É igual a reunião mediúnica, gente. Imagina, na minha casa lá nós somos 6, né? Então tem eu, né, e Edneia lá, né? A gente faz culto, a gente está lá tentando ser melhor, a gente está trabalhando, né? Tem os meninos lá em casa. À medida que os meninos vão crescendo, eles vão começando a se vincular com as companhias espirituais que são deles, né? Mas o que acontece? Quem que vai falar assim, ó, vão para a evangelização, vão para a mocidade, vão fazer culto do evangelho lá, todo mundo vem fazer culto. Isso é da família, né? E isso que vai fortalecer a situação. Então, quando acontece isso com a criança, né, quem que a gente tem que chamar? O pai e a mãe. Fala assim, ó, né, o que está acontecendo? Né? Claro que não é cobrar, né? A gente fala assim, olha, o que você poderia fazer para melhorar o ambiente da sua casa? Né? Então não adianta eu falar que o meu filho, né? E às vezes existem crianças que têm necessidades espirituais diferentes, crianças que já têm uma mediunidade mais aflorada, crianças que têm uma sensibilidade maior do que o natural, né? Que às vezes vai ter uma mediunidade no futuro. Então a gente tem que tomar cuidado, não adianta, né? Não adianta eu querer desligar e ligar o meu lado espiritual quando eu estou em casa. Desliguei, ó, agora não sou médium, não, agora estou aqui, né? Então a gente tem que ter cuidado, tem que ver o que incomoda, o que não incomoda, né? O que a gente dá conta. É uma luta, mas é a responsabilidade em primeiro lugar. Quanto mais jovem a criança, mais responsável é o pai e a mãe, né? Quanto mais jovem, quanto mais velho, aí já vai
né, assumindo aí diante de si mesmo aí o seu caminho, a sua escolha, né? Mas mesmo assim, o que acontece? Já viu aquelas pessoas que ficam incomodadas de ficar dentro de casa? Né? Ou então a pessoa que começa a se isolar dentro de casa, ela cria o templo dela, um quarto, né? E ela quer ficar lá dentro fechada. O que ela está fazendo? Ela está preservando a vibração dela. Aí, porque é ruim? Não, depende, não sei. Às vezes a vibração da família é desequilibrada e lá o quarto dele é o templo dele, onde é que ele mantém a vibração dele em equilíbrio. Às vezes o contrário, às vezes a vibração da família está muito boa, né? E aquilo ali começa a incomodar aquele ser, o que ele faz? Ele começa a se isolar. Ele fala, eu tenho que sair dessa casa aqui. Esse eu tenho que sair dessa casa tem muitos fatores espirituais por dentro. Não só uma questão de dependência, mas também tem uma questão assim, eu tenho que buscar a minha energia, a minha vibração, não estou dando conta mais de sustentar esse padrão. Tem filho que fala, eu não consigo ficar na casa do meu pai. Eu fico lá 15 minutos, dá uma vontade de ir embora, porque está tendo um choque de vibração. Quem que é a vibração positiva e negativa, aí é outra história, a gente não sabe, né? Não tem como te dizer, tem que analisar caso a caso, né? Mas com certeza, se você está num ambiente vicioso e você não concorda com aquilo, a sua vibração está um pouco melhor, né? Mas tem que ver isso, porque é muito complicado. Uma coisa que os amigos espirituais falam muito, que é o seguinte: a nossa tendência de achar que a gente é sempre o certo. Né? A nossa tendência de achar que nós somos sempre a vítima, somos sempre o certo, e que todo mundo é errado, todo mundo é feio e mal, e Deus tem que vir dar um couro naquele que não gosta de mim, né? Às vezes, gente, mas nós não queremos isso, a gente não faz pressa para Deus proteger a gente, castigar quem a gente não gosta, né? Porque o cara fez mal para mim, aí a mão de Deus vai pesar nele e vai me proteger, porque eu sou predileto de Deus. Mas tem hora que eu sou o vilão da história, gente. Tem hora que eu que sou chato, tem hora que eu que sou desequilibrado, eu que sou irracível, não tem? Tem, gente. Então a gente tem que ver isso aí, né? Por exemplo, é aquilo que a gente está falando, um espírito desequilibrado, ele sofre no ambiente equilibrado. Lembra lá do nosso lar? Os espíritos que são, né, tipo do André Luiz quando ele chega, né, tá lá nas câmaras de retificação, né? O André Luiz chega no nosso lar e ele fica lá embaixo. A câmara de retificação é no subsolo do nosso lar, da colônia, né? Porque ela dá para um umbral, né? Aí o que acontece? O Lísias, que está lá com ele, fala assim: esses espíritos ficam aqui, mas por que eles não podem ir lá em cima? Porque eles não suportam a vibração daquele ambiente. Não suporta de passar mal mesmo, se tirar ele daquele lugar onde ele está, daquele buraco lá, daquela enfermaria debaixo da terra ali, e levar ele lá para o jardim do nosso lar, ele passa mal, ele vomita, ele passa por quê? Porque a vibração é boa e ele não está acostumado. Ele se sente incomodado com aquele ambiente, né? Então por isso que tem gente que chega na casa espírita que não consegue ficar na casa espírita, porque o ambiente da casa espírita, da igreja, do templo, seja onde for, é um ambiente que é, vamos dizer assim, antagônico com aquela pessoa. Fala assim: nossa, estou sentindo mal demais, esse lugar é muito ruim, né? Aí a pessoa sai xingando a casa espírita: fui lá, passei mal demais, né? Gente, aqui só tem espírito de luz. Tem os espíritos sofredores, nós aqui, né? Os encarnados, né? Tem a gente também, né? Mas aí a espiritualidade cuida da gente, né? Com muito amor, né? Mas tem os espíritos sofredores que tem aqui, tá tudo sem cuidado, gente. Pode ter certeza, eles estão tudo aí com uns tubos na gente aí, né? Dá uns passos de dispersão, eles estão tudo aqui enquanto nós estamos conversando aqui, né? Então aqui o ambiente aqui é o melhor ambiente para quem quer se melhorar. Mas tem pessoas que não desejam a melhor. É igual, às vezes, a gente vê, por exemplo, o pessoal que, morador de rua, vem aqui tomar banho, a coisa. O cara, se ele pudesse, ele saia correndo aqui da casa. Aí você fala assim: nossa, se você entrar, você tem que ficar aqui até o horário do almoço para você almoçar. Aí fala: não, que eu vou ali e já volto. Eu vou ali por quê? Porque ele não suporta ficar aqui dentro. Porque aqui dentro ele não pode fumar, ele não pode beber, ele não pode falar palavrão, ele não pode falar as coisas que ele, né, que é da natureza dele. Aí a gente fala: tá, você pode ir, você é livre, só que não vai entrar de novo. Aí começa a ficar. Aí nós vamos entender o trabalho que a espiritualidade faz com a gente quando nós estamos dentro aqui, ó, da casa espírita. Nós estamos saindo da nossa vibração habitual. Então eu não estou mais na minha casa, no meu ambiente controlado, onde eu faço o que eu quero, o que eu sinto. Eu estou num ambiente diferente. Então, quanto menos a gente sente dificuldade, melhor a gente vai se acostumando. É igual ao plano espiritual, né? Quando a gente desencarnar, de vez em quando a gente dorme, a gente visita as regiões mais superiores, para a gente acostumar ali com a vibração, com a energia. Ó, vem cá para você ver como é que é, respira um pouquinho aí. Né? Agora deixa eu voltar aqui, não, né? Isso tem tudo a ver com a energia dos espíritos. Então, quando um espírito vem para ser atendido na reunião mediúnica, né, às vezes ele vem de lugares tenebrosos, asfixiantes. Mas como é que alguém consegue sobreviver num lugar desse? Aquilo é o habitat dele. E quando ele está se sentindo acuado, ele quer voltar para lá.
Né, João? O espírito sofredor, a gente quer que ele fique aqui num lugar bom, o que ele fala? Não, eu estou indo embora. Quantas vezes o espírito fala isso pra gente? Né? Ele fala assim, não, eu quero ir embora. Ele quer voltar para o pântano, ele quer voltar para a caverna lá, escura, ele quer voltar lá para o lugar índio, ele quer voltar para o cemitério. Você fala assim, meu Deus, estou te dando. Não tem isso? Né? É igual a pessoa, você tira a pessoa da rua, você dá uma casa para ela, você dá tudo de bom para a pessoa fala, não, eu quero voltar a morar na rua. Eu não aguento ficar aqui não. Né? Você leva a pessoa, às vezes, para uma clínica de tratamento, a pessoa não foge. Não foge com vocês estão entendendo como é que isso tudo tem a ver com a questão dos espíritos? Então, quando o espírito chega para a gente aqui, né? Quando a gente tem um espírito da reunião mediúnica, esse espírito está carregando toda essa história, como nós também estamos carregando, né? A gente fala assim, eu queria viver lá no nosso lar. Será que eu dou conta de ficar no nosso lar? Né? Tem um monte de coisa que eu adoro e que não tem no nosso lar. E aí? Né? Ficar lá uma semana, um dia, né? Mas daqui a um mês, fala assim, comecei a sentir falta de umas coisas aí. Né? Aí você começa, né, a fazer uns tratamentos lá, fala assim, não, vou te mandar para um tratamento. Por que é isso? Para desvincular das coisas materiais. Não, mas você está à vontade do churrasco. Eu fui lá em casa, meu menino, eles estavam lá comendo churrasco. Qual que eu fiquei? Aí você acha assim que o espírito está falando bobagem, né? Não, gente. Né? O processo de alterar a nossa vibração é lento. Né? É lento, é gradual. Né? A evolução ela não dá saltos, ela não passa para a próxima etapa, né? Sem, muitas vezes, existe um processo de dor aí, muitas vezes. Tanto para o espírito quanto para a gente. Por isso que a desencarnação é importante. Por que a gente faz? Por que tem morte? A morte é uma forma de forçar a nossa passada para outro estágio. Porque se deixasse a gente escolher, né? Porque diz que às vezes o Lucas falou comigo, falou que nos mundos superiores é assim, ó, o espírito escolhe quando ele vai morrer. Então ele chega num ponto e fala, não, já aprendi tudo que eu tinha que aprender, já estou aqui com meus 90 anos de idade, né? Estou chutando, né? Cada lugar é diferente, né? Agora eu estou indo. Tchau, te amo, fica bem, um abraço para você, o espírito senta e desencarna. Né? Se ele quiser, ele fica lá 500 anos. Quantos de nós vão querer ficar? Não, minha vida é tão boa. Principalmente se a vida estiver boa, né? Quando a vida está ruim, eu quero ir embora. Mas se a vida estiver boa, estiver tudo dando certo do jeito que a gente quer, como é que a gente desapega? Porque o segredo de evoluir é desapegar. Porque se você não desapega, você fica acorrentado. E você não passa para a próxima etapa. Então você tem que desapegar. Né? Desapegar não é deixar de amar. Desapegar é dar o próximo passo. Mas nós somos apegados. Porque para a gente, amor ainda é posse. Amor para a gente ainda é paixão. Paixão é controle, é domínio, é guardar dentro do bolso, né? Amarrar no pé da mesa. Né? Então eu falo que eu te amo. Na verdade eu não te amo, eu sou apaixonado. Porque eu quero que você esteja aqui do meu lado, igual cachorro. Né? Então ontem eu estava lá em casa, lá tem meu cachorro lá, né? Eu estava com medo desse de filho, ele entrou lá no quarto, lá sentou do lado do meu computador, ele ficou lá. Né? Aí ele ficou lá sentado do meu lado quase uma hora lá. Né? Eu lá fazendo minhas coisas lá. De vez em quando eu olhava para ele assim, ele lá, né? Na hora que ele levantou e saiu, eu saí atrás. Falei assim, o que você está fazendo? Você volta para cá, você, né? Fica aqui, ó. Esteja aqui ao meu lado, mesmo que eu não te dê atenção, né? Ele foi, subiu na minha perna, eu fiz uns carinhos nele, mas na verdade eu estava interessado no que eu estava fazendo lá, não tava, né? Isso diz muito para a gente sobre as nossas questões. Pessoal, nós vamos interromper agora, né? Semana que vem, nós vamos continuar aqui com o estudo da apostila, né? Nós vamos tentar fazer sempre um estudo dessa aqui e um tema extra, tá, gente? Para a gente poder ir trazendo aqui. Nós temos aqui os equipamentos utilizados pelos espíritos. Vamos ver aqui. Módulo 3. Assistência na reunião. Aqui, exatamente. Equipamentos e aparelhos usados pelos espíritos na reunião mediúnica. Está aqui no programa 2, módulo 2, tema 2, na página 95. Né? A gente vai falar aqui do que os espíritos usam no mundo espiritual para poder atender a gente. Aqui, ó. Tá? Nós vamos deixar aqui marcado aqui, tá? Com o dinheiro da doação caindo, né? Se deixar, só perco. Né? Então a gente vai fazer a prece, gente, né? E o pessoal que já está na parte, né, prática, a gente já vai lá para a salinha, tá? Senhor Jesus, amigo e mestre, te pedimos neste momento que nos envolva com amor. Lembramos, Senhor,
que a tua presença entre nós é fator de alegria e de esperança. Pedimos que nos ajude a perceber e sentir, além daquilo que carregamos no cotidiano. Que possamos pensar no bem, vibrar no amor, trabalhar pela virtude, caminhar junto a Ti. Senhor, fica conosco, nos ajudando a seguir em frente e permitindo que possamos estar vinculados ao Teu amor. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, pessoal. O pessoal que vai para a reunião, vamos lá. E o pessoal que vai, fiquem com Deus. Até semana que vem. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.